Olá, meus irmãos, boa noite. Daqui a pouquinho iniciamos nosso papo de discípulo. Muito bom ter você aqui hoje, nesta segunda-feira. Você que chegar, fale do som aí, do áudio, da imagem, se está tudo em ordem. Vamos compartilhar aqui com a igreja. Vamos ver aqui. Vamos lá, estamos compartilhando. Ainda não chegou ninguém aqui no Face, por enquanto. Vamos ver aqui o pessoal compartilhando aqui. O pessoal vai chegando. Mais uns minutos, 5 minutinhos, nós vamos estar entrando, começando nosso estudo de hoje. Falando aí de soteriologia, como é importante esse assunto, meus irmãos, fundamental para o nosso desenvolvimento, fundamental para o nosso crescimento espiritual. Entender um pouquinho do como é, né, a questão da salvação, isso é de grande importância. Lembrando que amanhã temos dia de oração na igreja, das 9 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Lembrando você que das 2 às 3 temos uma atividade especial, que é o círculo de oração. Você está mais que convidado a participar conosco ali do círculo de oração, ok? Esse mês é um mês festivo para a igreja, 118 anos da nossa denominação. E aos domingos temos falado um pouco sobre essa relação da igreja e do papel da igreja na sociedade, né, do papel da igreja enquanto igreja mesmo, né? E é um tema muito legal, muito relevante, importante para entendermos, né? Ontem falamos sobre a igreja, a sua fidelidade à igreja diante dos evangelhos falsos que se pregam por aí. E se você não assistiu esse culto, essa mensagem, entre aqui na página da igreja ou na página do YouTube. Você vai ter lá, além do tempo dos nossos louvores e tal, você vai ter a mensagem na íntegra. E é um tema importante, relevante, e muito relevante para a igreja. Bom, estou vendo uma pessoa aqui, quem está chegando, fala um oi, fala como é que tá tudo, áudio, essas coisas aí. Eu já vou sinalizar aqui o povo do Insta também, já estarem preparados aqui a entrar. Boa noite, meus irmãos, você que está aqui no Instagram comigo também, seja muito bem-vindo. Continuamos com o nosso papo de discípulo com o tema soteriologia. Hoje vamos entrar especialmente no assunto da regeneração ou novo nascimento, nascer de novo. Assunto importante, relevante para a vida da igreja, para a sua vida, para a sua caminhada, entender o que isso de fato significa, quais são as consequências do nascer de novo, ok? Vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos começar lendo um texto bíblico. Quero convidar você
a ler o texto junto comigo. Vamos lá. Se você tiver a sua Bíblia aí, puder abri-la, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3º. Evangelho de João, capítulo 3º. Nós vamos ler o texto até o verso de número 15. Então, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura, que vai fundamentar e dar a base do nosso estudo de hoje. João, Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Preste bem atenção quem era Nicodemos. Enquanto fariseu, Nicodemos era um homem conhecedor e estudioso da palavra de Deus. Isso é um aspecto importante para observarmos, né? Era um homem bem esclarecido, né? Porém, ele vai encontrar Jesus, ele fica, parece que curioso para saber quem é esse Jesus. E ele trata assim Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Um fariseu falar isso era algo muito sério, muito importante, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, e ele vai na lata, Jesus, né? Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica curioso: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde e explica. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Verso 8 do capítulo 3 de João. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9. Então Nicodemos perguntou, como pode isso? E Jesus responde, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar esse nosso papo, gente? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida e que ela possa realmente dar base para o que vamos estudar nesse momento, Pai. Fala ao nosso coração, ao coração de cada irmão que vai assistir e ouvir essa live, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, gente. Então, falando agora da regeneração ou nascer de novo. Mais um efeito. Boa noite, Roseli e Neiva, estão aqui comigo. Mais um efeito da salvação que Deus proporciona àqueles que Ele quer salvar, né? A pessoa nasce de novo. Esse nascer de novo, essa regeneração, Cláudia, Deus abençoe você também, seja bem-vinda. Essa regeneração, esse nascer de novo, primeira coisa que precisamos entender, é um ato de Deus no coração do homem. É isso que a gente tem que ficar bem claro. O Espírito vem e faz algo na alma do ser humano, daquele que passa pela conversão, daquele que passa pela justificação. Esse é regenerado. Essa ação de Deus, ela é uma ação no interior da pessoa, ou seja, no inconsciente
e no consciente. A gente vai ver isso, é uma ação, é o Espírito penetrando dentro de um lugar mais íntimo do ser humano. Isso é muito interessante. Por quê? Porque existe em alguns lugares uma doutrina que é complicada um pouco, para mim, de assimilar, que é a ideia de que o Espírito Santo ele vem depois, né? Você é batizado com o Espírito Santo. Não que eu seja um doutor não entendo muito, talvez até precisaria perguntar para um teólogo da área pentecostal para entender isso. Por quê? Porque o Espírito não pode vir vir depois da conversão. Não. É ele que age dentro do interior da pessoa, transformando a sua vida, certo? O Espírito Santo vem e faz algo no alto. Ele penetra no recôndito mais íntimo do ser humano, na sua alma, no seu espírito ou no seu coração. O emprego de coração e isso é muito interessante, é todo e qualquer aspecto da natureza do homem, especialmente a parte interior, né? O intelecto, a vontade, os desejos, e aqui vem algo muito interessante. Lu, Deus abençoe você também. Aqui vem algo muito interessante, o desejo mais profundo. O desejo, deixa eu usar esse termo aqui, me permitam, o desejo do inconsciente, sabe? O desejo de algo que eu não consigo explicar por que eu desejo aquilo, né? Ali, naquele lugar mais profundo, é onde o Espírito Santo habita. Algo interessante, o Espírito não é só o selo, então, do novo convertido. Ele é mais do que isso, ele entra dentro, ele vem habitar, fazer morada no indivíduo, e ali ele começa a transformar o indivíduo, ok? Isso é extremamente importante entendermos, porque o coração do homem, diz a palavra, que é totalmente depravado. O coração do homem é mau, o coração do homem é inclinado, o interior dele é inclinado para o pecado, algo natural, certo? Agora, somente então um ato de Deus sobre a natureza como um todo do ser humano é capaz de trazê-lo para junto de Deus. Observe isso que estou dizendo. Deus não compactua com o pecado, que dirá com um coração totalmente inclinado para o pecado ou para a carne, certo? Então, o Espírito Santo vem e transforma e move o coração do ímpio ao Espírito, ok? Isso é a ideia do novo nascimento, ok? Ele nasce com uma nova visão, uma nova realidade, ok? Uma nova perspectiva. Nós vamos entrar no detalhe desse conceito importante, ok? O texto base é o texto que nós lemos, e no verso 3 Jesus faz uma declaração que expressa o núcleo da mensagem que Nicodemos precisava compreender. Em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo ou não for regenerado, não pode ver o reino de Deus, ok? Pastor, isso parece muito com a conversão. Em parte sim, mas ela tem a conversão é um movimento que o Espírito Santo nos capacita a realizar, de desejar a Deus, ok? O novo nascimento é a transformação interior que possibilita eu estar na presença de Deus. Jesus foi bem claro, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, certo? O reino de Deus é a roupa nova que eu ponho. A conversão é um movimento que eu faço, mas eu preciso ter uma roupa nova. Vou dar um exemplo aqui muito interessante.
quando Jesus conta uma parábola de uma festa que ele convida pessoas e as pessoas desprezam o seu convite. A partir dali, então o Senhor que ia fazer a festa fala para o seu servo: vá nas cidades, nos becos e traga as pessoas indignas, não merecedoras, para a festa. E ele traz, e todas aquelas pessoas indignas, não merecedoras, se sentem alegres por estarem indo na festa do rei, daquele Senhor, né? Só que eles chegam ali, todos bem arrumadinhos, com roupa de festa. Mas um deles estava sem a roupa da festa. E o Senhor exclui ele ali, para mostrar exatamente essa ideia desse movimento. A conversão, ela muda o meu pensar e me leva a desejar a Deus. O novo nascimento me capacita, me prepara interiormente para de fato estar na presença de Deus. Deu para entender a diferença? Portanto, nascer de novo é o pré-requisito fundamental para que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus. Muito bom, vamos entrar numa outra parábola aqui para a gente entender melhor. Vamos lá, vamos dar um passo à frente. Para sermos filhos de Deus, precisamos ser espiritualmente gerados por Ele. Essa é uma ideia da teologia que é muito interessante, certo? Em que nós somos, por isso que é regenerado, gerado novamente, certo? Agora pelo Espírito, e assim nos tornamos filhos de Deus. É verdade que todos quanto receberam, isso é, todos aqueles que creram em Jesus, recebem o direito de serem filhos de Deus, mas até mesmo a fé pela qual essas pessoas creem é dom de Deus, nós já vimos isso. E, portanto, faz parte da ação de Deus na salvação. A regeneração é uma obra totalmente divina, realizada pelo Espírito no coração do pecador, certo? Isso é muito legal, certo? Ele vai transformar o coração do pecador num coração que se inclina agora naturalmente ao Espírito e assim é apto a estar no reino de Deus, a ser filho de Deus. Amém? Qualquer dúvida, irmãos, vai perguntando aí, tá bom? Importante a sua pergunta, ok? Muito bem, vamos lá. Nesse novo nascimento, somos totalmente dependentes da ação do Espírito. Ele é soberano na regeneração. Okay? Antes de falarmos mais sobre isso, vamos abrir as nossas Bíblias. A gente está com bastante tempo, né? Então vamos abrir lá no texto de Tito, na carta de Paulo a Tito, deixa eu achar aqui onde eu tenho que ir. Em Tito, capítulo 2, olha comigo aí. Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedades da paixão, será que é esse mesmo que eu quero? Eu acho que é. Vamos lendo aqui. Vivamos neste mundo de forma sensata, aguardando a bendita esperança da manifestação. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivo, pela dedicação à prática da obra. Aqui ele já fala dessa ideia do remir, que faz alusão também a essa regeneração, né? Mas vamos ler mais para frente um pouquinho. Capítulo 3, verso 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, está aí a ideia de filhos, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto é fundamental, ele é importante, você tem que decorar esse texto aqui. O lavar regenerador. O que acontece então na regeneração? Ela nos lava e ela rompe nesse novo nascimento. Ela rompe todo o elo e a escravidão que nos prendia, as correntes que nos prendiam ao pecado e à dependência da carne, irmãos. Entenda isso que estou dizendo. Certo? A conversão, ela me move a querer a Deus, certo? A justificação legitima o meu estar diante de Deus pela questão legal. A regeneração, o nascer de novo, é um nascer que lava ou que rompe, quebra todo o elo que eu tinha para com o pecado. Semana que vem nós vamos falar de santificação. Por que eu posso viver em santidade? Nós vamos entender isso por conta da regeneração, por conta do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, já não serve mais para nós, cristãos discípulos, que a carne é fraca. Por quê? Porque o Espírito, diz o texto, está pronto. Deu para entender? Deus proporcionou para nós uma condição espiritual totalmente apta para estar na presença de Deus, para ser filho de Deus e para viver para Deus. Ok? Nós estamos aptos à santificação. Nós estamos aptos a servir a Deus. Nós estamos aptos a obedecer a palavra de Deus. Por isso que o discípulo de Cristo não vê da obediência à palavra de Deus algo complicado, algo pesado ou algo difícil, certo? Como quem diz, eu não consigo vencer, eu não consigo obedecer. Não, ele está apto porque ele nasceu de novo. Ok? Outra coisa que o discípulo, aquele que nasceu de novo, ele não vive no pecado. Ele não vive na condição de escravo novamente do pecado, da maldade. Isso é ilusório. Ele não vive numa condição de vício, ele não vive numa condição de impureza ou qualquer outro pecado, certo? Por quê? Porque ele foi liberto, ele nasceu de novo, ele nasceu espiritualmente, ele está pronto, ele foi lavado, ele foi gerado agora em Deus a partir do Espírito Santo e por Cristo Jesus, o seu Salvador. Então não existe mais a menor possibilidade do discípulo dizer ou afirmar que o pecado é mais forte que ele. Não existe. Isso é tenso, isso para muitos soa até como algo terrível, mas é a verdade. E é isso que nos possibilitou a pertencermos ao reino de Deus, como o próprio Jesus falou. Entenda isso, irmão. Pertencer ao reino de Deus é uma condição para aqueles que nasceram de novo, foram regenerados e naturalmente libertos e livres da escravidão do pecado, da influência do diabo e da ilusão do mundo, né? Desse mundo ilusório. Nascer de novo muda a maneira de enxergar, a cosmovisão agora, de enxergar a vida, a cosmovisão sobre a vida, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a família, né? É muito interessante isso. Aquele que nasce de novo, ele tem uma visão totalmente diferente, certo? De tudo, uma visão diferente de Deus, né? A visão diferente da Bíblia, né? Eu acho muito interessante. Nós falamos ontem sobre isso, né? Talvez alguém possa até dizer, pastor, será que a pessoa que está seguindo uma teologia errada, um evangelho
falso e errado, como a teologia da prosperidade, por exemplo, será que ela nasceu de novo? Eu confesso para você que eu tenho dúvida. Não posso julgar. Quem somos nós para julgar alguém se é salvo ou não, porque a salvação é de Deus. Porém, é uma questão para se discutir com essa pessoa e falar para ela, olha, você precisa olhar para a Bíblia e entender a palavra como de fato ela é. Porque aquele que nasceu de novo tem nas Escrituras a sua regra de fé e prática. Tem na palavra a sua maneira nova de viver. O que nasceu de novo, ele olha para Jesus e não vê Jesus só como aquele que o liberta e o leva para o céu. Ele aceita Jesus e vai para o céu. Ele olha para Jesus diferente. Ele olha para Jesus como um modelo de vida. Ele olha para Jesus como o exemplo de relacionamento, o exemplo de Jesus, do amor que Jesus tinha para com Deus, da forma como Jesus se relaciona com Deus, se refere a Deus, né? É tudo diferente, né? É uma forma de ver a vida totalmente diferente, né? Já não mais com a escama do pecado, a escama do egoísmo, a escama da maldade. Não tem mais isso. Por isso que eu falo, a pessoa que olha para a Bíblia ainda com uma escama de egoísmo, de ganância material, uma pessoa que olha para Jesus ou para Deus com um desejo, um interesse puro e simplesmente de ter vantagens para a vida, eu questiono, eu falo, como pode? Será que se converteu? Não nasceu de novo, não é possível. A pessoa que nasceu de novo, ela anda no Espírito. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito ensinaria tudo o que ele estava falando. Ou seja, o Espírito aponta o cristão para Jesus. Sempre como Senhor, como Salvador, né? Como mestre, como exemplo de vida, aquele o qual eu tenho que ser imitador. E talvez essa seja uma das características mais interessantes daquele que nasceu de novo. Um outro exemplo, o texto que nos fala, traz essa ideia do nascer de novo, dessa regeneração, é a história do filho pródigo. A história do filho pródigo, ela fala disso na medida em que o jovem ele sai e ele se converte, então ele volta para Deus. Mas antes dele entrar na casa, perceba que o pai, ele não o recebe em sua casa com aquelas roupas, daquele jeito. Ele precisa ter sandália nos pés, ele precisa ter uma roupa nova, limpa, ele precisa ter o anel de filiação, para então entrar na casa, e aí haverá uma festa, uma celebração, O próprio Jesus falou, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando alguém se converte, é uma grande festa no céu. Esse momento desse anel, dessa roupa e dessa sandália nova é a ideia do nascer de novo. Você nasceu agora como filho, você nasceu agora e tem possibilidade de estar na casa do Pai, mas a sua visão do Pai é diferente, a sua visão da casa é diferente, a visão da família agora é diferente, A ideia, e aqui deixa eu falar, porque já estamos falando de igreja nos domingos, a ideia do que é a igreja, do que é o culto, por exemplo. O regenerado, aquele que nasceu de novo, ele olha para o culto, ele olha para a celebração, para o ajuntamento, como um momento especial para a sua vida. Um momento de se encontrar com Deus junto com os irmãos. Não é nem momento de receber algo, não é momento de cumprir um dever, uma obrigação, mas é uma oportunidade, é um privilégio diante daquele que é santo, 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 soberano e todo-poderoso, aquele que é o Criador, aquele que não precisa de ninguém, mas ele nos recebe a igreja. O culto é Deus recebendo a comunidade unida, amando um ao outro e amando o Senhor, compartilhando experiência, compartilhando a vida, essa nova vida que a gente é novo nela. Eu tenho
30 anos de conversão. Eu sou novo nessa vida, eu me considero. Eu ainda tenho muito que aprender, e todos nós temos. E o culto, a celebração, traz essa ideia de aprender a ser cristão, aprender mais a ser discípulo, aprender a ser a igreja, né? Isso é fantástico. Perceba que é leve, é alegre. Perceba que isso traz entusiasmo, isso traz satisfação para o coração, né? Esse é o novo, aquele que nasceu de novo. Ir à igreja não é pesado, obedecer não é pesado, orar não é pesado. Aquele que nasceu de novo, ele olha para a oração como mais outro privilégio. Eu posso falar com Deus. Isso é fantástico para ele. Isso é maravilhoso. Ele quer ouvir a Deus, ele quer perceber a Deus, ele quer sentir a Deus, ele quer passar um tempão com Deus. É aquele, eu falo que aquele que nasceu de novo, ele, por pertencer ao reino de Deus e ter acesso à sala do rei, eu acho que ele pensa assim: puxa, eu tenho que ir trabalhar, fiquei só 1 hora, é muito pouco. Ai, queria poder ficar mais, né? Ele perde o sono para ficar com Deus. Ele orar é muito demais. A palavra, então, e isso é uma característica muito interessante daquele que nasce de novo, nasce no Espírito, e preste bem atenção nisso, que isso é relevante, ele compreende a palavra de Deus. Aquele que não nasceu de novo não compreende a palavra de Deus, porque ele não tem o Espírito Santo dentro dele, certo? Ele lê a palavra de Deus de forma egoísta, materialista. E aí, é isso aí que a gente estava falando. Mas aquele que nasceu de novo, ele compreende a palavra. Por isso que eu digo, nunca diga: é tão difícil de entender a Bíblia. Irmão, não é. Talvez você não esteja orando, talvez você não esteja buscando a compreensão do Espírito Santo. Está tentando ler por si mesmo, está tentando ler por conta, como se você chegasse a algum lugar sozinho. Não. O Espírito Santo nos ilumina, né? Ele inspirou os escritores e agora ilumina o coração e a mente daquele que nasceu de novo para compreender a palavra. Deu para entender essa ideia do nascer de novo? É simples, é tranquilo, mas é interessante, é importante para o nosso crescimento, ok? A regeneração, então, é uma obra total realizada pelo Espírito no coração do pecador. Esse nascer de novo, nesse nascer de novo, somos dependentes totalmente da ação do Espírito. Não há participação humana. Ninguém nasce de novo por si só. Ninguém nasce de novo porque quer, mas é uma ação do Espírito Santo. Ele é soberano na regeneração. Jesus disse isso no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, e essa é uma ideia muito interessante. Primeiro, que é uma ação da soberania de Deus. E aquele que nasce de novo, ele é colocado, né, numa condição de submissão total a Deus por meio do Espírito. Aquele que nasce de novo, ele está à mercê da vontade de Deus. Olha a diferença do que não é nascido de novo, do ímpio. O ímpio, ele acredita que ele age por ele mesmo, mas ele está sendo conduzido pelo pecado, pelo inimigo, pelo mundo. Aquele que nasceu de novo, ele está à mercê da vontade de Deus. Ou seja, a vida acontece para ele e ele não tem uma ideia de reclamação. Ele submete a sua vontade à vontade de Deus, né? Provérbios fala isso, né? Para a gente reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, né? Ou aquele outro texto que diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa é uma característica de quem nasceu, foi regenerado, nasceu de novo. Ou seja, ele agora, está na dependência da vontade de Deus. Na realidade, ele deseja fazer a vontade de Deus. O coração daquele que nasceu de novo tem um temor dentro de si
ele aponta para a ideia de que eu não quero fazer a minha vontade, mas a de Deus, né? Ele vai para um trabalho, entra num emprego novo, ele fala: Deus, qual é a tua vontade aqui nesse trabalho? É lógico que o básico ele sabe, mas será que tem algo além, algo a mais? Ele viaja, ele sai de férias, ele vai ele vai para a igreja, ele está numa reunião de amigos, ele está sempre ali questionando: Deus, qual é a tua vontade nesse momento para a minha vida aqui? É só para eu ficar aqui com meus amigos conversando? O Senhor tem algo que eu tenho a dizer? Me dá, me guia, me leva. Isso é muito bênção, porque o discípulo verdadeiro de Cristo Jesus, ele jamais, o eu dele morreu, como a gente falou domingo, né? O eu do discípulo morreu, acabou. Ele não fala eu, ele fala agora Deus, né? O que o Senhor quer de mim? Faz a tua vontade, né? Como o próprio Cristo. E Cristo nos ensina isso, né? Senhor, se possível. A fala de Jesus é muito interessante, porque ele não diz: Senhor, afasta de mim esse cálice. Não, ele não diz isso. Deus, se for possível, né? Se existir um outro meio do Senhor realizar a sua obra através da minha vida, que não seja por esse caminho, então me livra. Contudo, a tua vontade é soberana e é ela que eu quero. Jesus diz isso: não seja feita a minha, mas a do Senhor. Deu para entender o coração daquele que nasceu de novo? Ele, em momento algum, eu não liguei, esqueci, liguei. Melhorou a luz, gente? Eu esqueci de ligar a luz aqui para ficar mais iluminado. A minha esposa, a Luana, passou agora aqui, olhou e falou: por que tá desligado esse trem? Eu nem lembrei de ligar. Mas vamos lá. E esse movimento de Jesus é um movimento do discípulo, daquele que nasceu de novo, né? Eita, gente, que interessante, né? Espero que ninguém fique pensando assim: ai meu Deus, será que eu nasci de novo? Não fique preocupado com isso. Mas se coloque na presença de Deus. Coloque o coração na presença de Deus, né? A ação do Espírito na regeneração é tão soberana quanto a ação do vento que sopra onde quer. Além disso, ela também é misteriosa, como o movimento do vento. Isso é interessantíssimo, né? É batido na tecla aqui, no nosso estudo, a ideia da soberania de Deus. Na verdade, a gente bate muito nessa tecla, da soberania de Deus na salvação, no evento salvação. A regeneração também é um aspecto soberano de Deus. Quem nasce de novo? Quem Deus quer que nasça de novo, ok? Seguindo mais um cadinho aí, vamos lá. Estamos terminando, nascendo hoje. Quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, ele não está usando aqui, nesse caso, a ideia de carne no sentido da natureza humana escravizada do pecado. Ainda que alguns possam dizer que ele talvez tivesse essa intenção. Mas esse conceito de carne, dessa forma, é um conceito mais de Paulo, certo? Então, provavelmente Jesus está se referindo mesmo à ideia de carne mesmo, né? Corpo físico. Ou seja, você já é nascido fisicamente, né? E o fato de você ser nascido fisicamente não te coloca no reino de Deus. Mata e quebra toda a teologia universalista que acredita que todo mundo, só pelo fato de existir ter nascido e existir, já é salvo, que Deus vai salvar todo mundo. Não existe essa ideia. Aquele que é carne. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus, Jesus diz aqui no texto. Ok? Então aquele que é nascido da carne é somente carne. Vai morrer e vai estar perdido. Aquele que é nascido do Espírito Santo, certo? Esse se torna uma pessoa regenerada, um filho de Deus, certo? Pela adoção, certo? E então a entrada e permanência no reino de Deus,
ok? A regeneração, portanto, provoca em nós uma mudança real. Deixamos de ser simplesmente criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus, ok? Né? Lá atrás nós já falamos da ideia da adoção, né? E agora nós falamos de nos tornarmos filhos de Deus também por meio da regeneração. Eu queria essa resposta. Deixa eu ver a resposta. Aqui houve uma pergunta. Irmã, eu não estou achando a pergunta. Eu acho que é a resposta se a gente convertir, nasceu de novo ou não. Bom, essa resposta, ela é íntima e pessoal. É muito interessante isso. Pastor, será que eu sou salvo? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou convertido? Calvino, ele falava da perseverança dos santos. Eu confesso que alguém que já está preocupado com isso, já é um dos sinais de salvação, porque a pessoa está preocupada, então isso para ela é muito relevante, né? É muito relevante. Mas há sinais que nos mostram que somos salvos. Um dos sinais é uma convicção plena de que somos filhos de Deus. E isso não vem de estudo, isso não vem de leitura, nem de alguém dizer isso para a gente. Isso é uma convicção interior. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a minha pergunta é, como você se sente diante de Deus? Primeiro ponto. O segundo aspecto é o movimento da obediência à palavra, é o desejo em obedecer à palavra de Deus, né? E se perceber, né? Não mais escravo do pecado. É ver, olhar para a vida e perceber que você tinha pecado, que você venceu, que você superou situações complicadas, né? E a vida de oração, e isso é importante, de meditação na palavra de Deus, eu vou falar disso aí sim. A vida de oração é muito importante para essa convicção. A pergunta é sobre se a salvação seria para todos ou só para aqueles que Deus escolheu para servir e nascer de novo. Bom, o que a Bíblia diz é que todos pecaram, ok? Mas que Deus, em sua soberania, certo? Escolheu, predestinou alguns para a salvação. Quem são esses? Não sei, certo? Mas a Bíblia diz que esses vão crer em Jesus Cristo. E aí o texto de Jesus é: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, ok? Então, de fato, a salvação é um ato de Deus, exclusivo e soberano de Deus. Por quê? Porque estamos mortos os nossos delitos e pecados. E morto não tem como agir, certo? Efésios 2 ajuda a entender isso. Efésios 1 e 2 te ajuda a entender isso muito bem, Lu. Viu? Dá uma lida lá em Efésios 1 e 2, você vai perceber isso aí. E dá uma lida em Romanos capítulo 8 também, que vai te ajudar bastante a entender isso aí, tá bom? Dá uma lida nos textos, depois pode me procurar, se você ficou com dúvida, a gente senta e conversa, tá bom? É para isso, o Papo Discípulo é para isso aí, é para exatamente para a gente estar tirando essas dúvidas aí, aguçando dúvidas, né? Isso é extremamente importante. Amém, queridos? Bom, por hoje é isso, eu não vou entrar em santidade, vou deixar para a semana que vem, ok? Que bom, Lucas, você entendeu, glória a Deus. E aí semana que vem a gente vai falar da santificação, também acho que vale a pena, né, gastar um tempo a mais com a santificação. A regeneração é um pouco mais tranquila e simples de entender, o nascer de novo, ok? E espero que você tenha entendido. Se vocês tenham entendido, qualquer dúvida é só me procurar. Amém? Que bom, vamos orar então? Vamos orar aqui. Teve alguns pedidos de oração aqui. Foi a Norma pediu por ela, peraí. A Norma pediu por ela que está com Covid, está em isolamento, vamos orar. E também vamos orar aqui pelo marido da Norma, não sei se ele foi contaminado ou não,
né? Mas vamos orar sim por eles, ok? Ah, Roseli lembrou bem, leia também o capítulo 3 de Tito, bem lembrado, Roseli, perfeito, junta tudo aí, Romanos 8, Efésios 1 e 2 e Tito capítulo 3, do 4 ao 7 também, pode ler o capítulo todo, né? Fala bastante coisa, mas focado no 4 e 7, do 4 a 7. Vamos orar então? Obrigado, Pai, por esta noite, pelo papo. Ó Deus, que o Senhor edifique e fortaleça esses discípulos tão sedentos por te conhecer e por aprender mais de ti, ó Deus. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Norma e do seu marido, ó Pai, e pedir que o Senhor esteja curando eles do Covid, ó Pai, assim como o Senhor fez comigo, com a minha família, que o Senhor esteja livrando eles desta doença tão terrível, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Deus, abençoe a tua igreja, ó Deus, fortaleça a tua igreja, que o Senhor dê raiz, ó Pai, um bom alicerce para esta igreja, ó Deus, nas doutrinas cristãs, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus é que oramos a Ti, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos. Amém? Irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Você aqui do Facebook também. Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por estar comigo até aqui. Lembrando que meu WhatsApp está sempre à disposição para qualquer dúvida. Fiquem na paz do Senhor Jesus.